Nesse segmento, vamos falar das aplicações atualmente em uso de Machine Learning, dando ênfase para os impactos positivos e negativos na sociedade. Dividimos o tema em 4 partes: realidade e ficção, humanos versus máquina, estado da tecnologia e impactos na sociedade. Parte 1. Realidade e ficção. Se você consultar 3 livros sobre inteligência artificial, encontrará provavelmente 3 definições diferentes. Além disso, alguns autores consideram Machine Learning como um subcampo da inteligência artificial e outros como campos que se interceptam. Para nós, por conveniência, os termos Machine Learning, inteligência artificial e aprendizado de máquina serão usados como sinônimos. Para falar de Machine Learning, a primeira coisa a fazer é colocar os pés no chão. Por exemplo, do ponto de vista puramente teórico, podemos dizer que um dia o homem será imortal. Como mostramos no primeiro vídeo dessa série, na visão científica moderna, a atitude em relação à doença, velhice e morte é que estes são basicamente problemas técnicos, e é uma questão de tempo para que os homens os resolvam. Mas não me parece realista falar disso como algo que pode ser hoje vislumbrado pela ciência. Nos últimos anos, o interesse por Machine Learning e Deep Learning virou uma epidemia de desinformação gerada por cliques e retweets. Um número crescente de pesquisadores que trabalham no campo se preocupam com as histórias imprecisas e especulativas sobre a inteligência artificial, criadas principalmente nas telas de cinema. Por exemplo, um retrato comum da inteligência artificial na ficção científica é o complexo de Frankenstein, onde um robô se volta contra seu criador, como no filme de 2015 Ex Machina, em que a entidade inteligente Ava se volta contra seu criador, bem como contra seu potencial salvador. Yoshua Bengio, um dos pais do Deep Learning, foi perguntado se a excitação atual em Deep Learning é justificável. Sua resposta: o exagero existe, eu vi. É quando alguém considera Deep Learning como próximo da inteligência humana. A indústria de entretenimento moldou a opinião do público sobre inteligência artificial por décadas nesse sentido. Embora não se possa atualmente satisfazer as exigências do público para que a inteligência artificial seja equivalente à humana, ela já alcançou grande sucesso em domínios específicos. Então, quais são as tecnologias que efetivamente podem ser aplicadas nos dias de hoje e quais ainda estão por se consolidar e quando? A empresa de consultoria Gartner desenvolveu uma representação gráfica da maturidade e adoção de tecnologias chamada Hype Cycle. O Hype Cycle detalha as 5 fases principais do ciclo de vida de uma tecnologia. Disparo de inovação. Uma potencial inovação tecnológica em que não existem produtos utilizáveis e a viabilidade comercial não é comprovada. Pico das expectativas infladas. A publicidade inicial produz várias histórias de sucesso, geralmente acompanhadas de muitas falhas. Período de desilusão. O interesse diminui à medida que as experiências e implementações falham. Os investimentos continuam apenas se os fornecedores melhorarem seus produtos com a satisfação dos primeiros usuários. Expectativa promissora. Mais exemplos de como a tecnologia pode beneficiar a empresa começam a se cristalizar e se tornar mais amplamente compreendidos. E platô da produtividade. A adoção em massa começa a decolar. Os critérios para avaliar a viabilidade do provedor são mais claramente definidos.
a ampla aplicabilidade e relevância da tecnologia estão claramente compensando. Veja um exemplo do Hype Cycle de inteligência artificial para 2019. Parte 2. Humano versus máquina. Machine Learning, como qualquer tecnologia, não é perfeita. Às vezes elas superam os humanos e às vezes não. Vejamos algumas coisas nas quais os algoritmos de Machine Learning são melhores do que nós. Identificação de padrões. Um benefício-chave de Machine Learning diz respeito à capacidade dessa tecnologia de revisar grandes volumes de dados e identificar padrões e tendências que podem não ser evidentes para um ser humano. Por exemplo, atualmente, um programa de aprendizado de máquina treinado com milhares de radiografias de tumores benignos e cancerosos é mais preciso em identificar tumores do que um expert humano. Além disso, enquanto um médico pode fazer um diagnóstico em mais ou menos 10 minutos, um sistema de machine learning pode fazer 1 milhão no mesmo período de tempo. Um outro exemplo é identificar com êxito associações não óbvias, como a compra de fraldas associada à compra de cervejas nos supermercados. Regularidade e consistência. Humanos diferentes podem tomar decisões diferentes para uma mesma situação. Por exemplo, se dois times de futebol disputam uma partida e um deles faz um gol discutível, provavelmente o torcedor do time que tomou o gol achará que o gol foi inválido e o torcedor do outro time achará o gol justo. Além disso, o rendimento dos humanos varia quando eles estão com pressa, com fome ou cansados. Diferente dos humanos, ao apresentar os mesmos dados e o mesmo problema para um modelo de machine learning, você obterá os mesmos resultados. Podem escalar facilmente. Às vezes você precisa ampliar sua capacidade de produção. Por exemplo, se sua empresa tem um atendimento a clientes por chats convencionais, à medida que mais clientes entram em contato, você precisa ampliar sua equipe. Se, entretanto, você usa robôs para responder, chatbots, é uma simples questão de eventualmente colocar um pouco mais de memória, mantendo o mesmo algoritmo de machine learning. Um exemplo mais exótico do que machine learning poderá fazer melhor do que nós é na autentificação de artes. Pesquisadores da Rutgers University criaram um algoritmo de deep learning que foi treinado com 300 desenhos de Picasso, Modigliani e Matisse. O algoritmo dividiu cada pintura em 80 mil tipos de traçados individuais. Os pesquisadores pediram para artistas criar desenhos no mesmo estilo que as peças treinadas. O sistema foi capaz de identificar as falsificações em cada exemplo, simplesmente olhando para um único traço. O sistema foi também capaz de identificar corretamente os artistas em torno de 80% dos casos. Por outro lado, enquanto que a inteligência artificial vai substituindo os humanos, existe um grande problema não resolvido. A meu ver, o maior problema de aplicar machine learning é que os algoritmos, em geral, não explicam satisfatoriamente como chegaram a certas conclusões. Produtos como o IBM Watson estão fazendo um grande trabalho, mas ele deveria ser capaz de explicar as suas decisões, especialmente em casos críticos como disputas legais ou diagnósticos controvertidos que requerem o direito à explicação. Parte 3. Estado da tecnologia. É verdade que, com a quantidade de dados produzidos nos dias de hoje, sem o sistema automatizado baseado em aprendizado de máquina para aprender com esses dados, não estaríamos desfrutando de maravilhas como, por exemplo, pesquisar no Google
ou identificar objetos pela visão computacional. E está melhorando. Com novos sistemas baseados em Deep Learning, as aplicações estão aumentando significativamente. Porém, digamos que treinamos nosso modelo e validamos em um pequeno conjunto de dados. Então, aplicamos isso para prever novas saídas. Se os dados que treinamos não representarem fielmente o problema, estamos arriscando a tomar decisões erradas que podem ser catastróficas. Em particular, a meu ver, os cientistas sociais e a indústria de armamentos podem começar a depender do aprendizado de máquina muito mais do que deveriam. O fato é que ainda precisamos de avanços, principalmente da aprendizagem não supervisionada. Área financeira. Enormes conjuntos de dados são muito comuns no setor financeiro. Existem petabytes de dados sobre transações, clientes, contas, transferências de dinheiro e assim por diante. Esse é o ambiente perfeito para machine learning. Existe uma grande quantidade de algoritmos e ferramentas de machine learning, de código aberto ou não, que se prestam bem para o uso com dados financeiros. Além disso, as empresas de serviços financeiros estabelecidas, em geral, têm fundos substanciais que podem gastar com cientistas de dados e equipamentos. 10% dos cientistas de dados trabalham em empresas financeiras. Segurança. Algoritmos de machine learning são excelentes para detectar fraudes. Por exemplo, os bancos podem usar essa tecnologia para monitorar milhares de parâmetros de transação para todas as contas em tempo real. O algoritmo examina cada ação que um portador de cartão executa e avalia se uma atividade é característica desse usuário específico. Esse modelo identifica comportamentos fraudulentos com alta precisão. Se o sistema identificar um comportamento suspeito na conta, poderá solicitar uma identificação adicional ao usuário para validar a transação, ou até mesmo bloquear a transação por completo, se houver, digamos, pelo menos 90% de probabilidade de ser uma fraude. Um bom sistema de detecção de fraudes examina os dados, avalia as previsões, mostra evidências e alerta os administradores antes de tomar uma decisão quando houver uma probabilidade moderada de fraude. Os algoritmos de machine learning precisam de apenas alguns segundos para avaliar uma transação. A velocidade ajuda a evitar fraudes em tempo real e não apenas identificá-las após o crime já ter sido cometido. Avaliação de crédito. Os algoritmos de machine learning se encaixam perfeitamente nas tarefas de avaliação de crédito que são tão comuns em finanças e seguros. Os bancos e as companhias de seguros têm um grande número de dados históricos do cliente e usam essas entradas para treinar modelos de machine learning. Eles também podem aproveitar bases de dados gerados por grandes empresas de telecomunicações ou serviços públicos. Os cientistas de dados treinam modelos em milhares de perfis de clientes com centenas de entradas de dados para cada cliente. Um sistema bem treinado pode executar as tarefas de pontuação de crédito melhor e mais rapidamente que humanos. Além disso, os métodos de aprendizado de máquina proporcionam um melhor ajuste para as relações não lineares entre os atributos e o risco. Esses mecanismos de pontuação ajudam os funcionários humanos a trabalhar com muito mais rapidez e precisão. No entanto, como sabemos, a maioria dos algoritmos são uma caixa preta e os resultados produzidos, às vezes, são difíceis de interpretar. E, supostamente, o cliente merece uma explicação por que seu crédito foi recusado. Consultores robóticos. Os consultores robóticos agora são comuns no domínio financeiro. Atualmente existem várias aplicações de machine learning no domínio consultivo. O gerenciamento de portfólio é um serviço de gerenciamento de patrimônio online
que utiliza algoritmos e estatísticas para alocar, gerenciar e otimizar os ativos dos clientes. Os usuários inserem seus ativos e objetivos financeiros atuais, digamos, economizar R$1 milhão aos 50 anos. Um consultor robótico aloca os ativos atuais em oportunidades de investimento com base nas preferências de risco e nos objetivos desejados. Seguros. Solicitações de pagamentos de seguradoras envolvem um processo manual com perícia de especialistas para avaliar a validade de reivindicações do segurado. Além disso, há reivindicações fraudulentas que precisam ser identificadas e, às vezes, sendo aprovadas. O processo pode também ser demorado, resultando em riscos para pacientes de seguros médicos. No caso de acidentes de carros, usando o machine learning, o agente pode fazer o upload de imagens do veículo danificado com os detalhes das reivindicações. Essas imagens são alimentadas em um sistema que identifica que partes estão danificadas e que precisam ser trocadas, quais são os part numbers e quanto custam. Mercado de ações. Você poderia perguntar agora se Machine Learning pode ajudar a ganhar dinheiro no mercado de ações. Existem várias empresas que usam Machine Learning para previsões no mercado acionário, e elas naturalmente dizem que isso é possível. Embora o mercado de ações possa parecer ser o candidato perfeito para esses tipos de algoritmos, devemos exercer prudência e abordar essa tarefa com cautela. Prever o desempenho do mercado de ações é uma das coisas mais desafiadoras. Em primeiro lugar, a hipótese do mercado eficiente postula que os preços das ações são uma função de informação e expectativas racionais, e que as informações recém-reveladas sobre as perspectivas de uma empresa são quase que imediatamente refletidas no preço das ações. Isso implicaria que todas as informações publicamente conhecidas sobre uma empresa, que obviamente inclui seu histórico de preços, já estariam refletidas no preço atual da ação. Em segundo lugar, não podemos descartar que existem informações privilegiadas, inside information. Finalmente, sabemos que as pessoas são muitas vezes irracionais, especialmente quando se trata de dinheiro. Esses aspectos e muitos outros fatores se combinam para tornar os preços das ações voláteis e muito difíceis de prever com razoável grau de precisão. Entretanto, sim, existem muitas empresas que usam técnicas de machine learning em processos automatizados de compra e venda. Essas empresas trabalham com correlações muito fracas que são descobertas através de machine learning por um analista quantitativo, às vezes conhecido apenas como quant, que está convencido da validade da correlação. Embora essas correlações sejam fracas, a escala em que essas empresas operam pode fazer com que cada uma dessas estratégias individuais gere grande volume de dinheiro. No entanto, parece que o fator-chave é a rapidez com que consegue interagir com o mercado, sendo as técnicas de machine learning geralmente muito simples. Predição de preços. Indústria, comércio e serviço precisam fazer estimativas sobre os movimentos de preços futuros para que possam se planejar. A maneira tradicional de fazer isso é usar tendências passadas dos preços para prever os preços futuros. A predição de preços usando o machine learning se diferencia da maneira tradicional por possibilitar levar em conta um número muito grande de variáveis que podem ter influência nos preços, mesmo que essas influências sejam bastante pequenas, mas que, quando somadas, podem melhorar significativamente a precisão. Por exemplo, para avaliar o preço de uma residência nos moldes tradicionais, são usados, digamos, área, localização e padrão da construção. Usando o machine learning, é possível incorporar mais dezenas ou centenas de variáveis que podem influenciar no preço, como tipo de piso, marca dos metais, tamanho da caixa d'água, etc. A previsão de preço geralmente é formulada com uma tarefa de regressão em que a variável target é o preço e os atributos, as variáveis preditoras, são as que afetam a variável target.
Enquanto que na previsão tradicional as variáveis explicam, digamos, 70% do preço, com Machine Learning e as novas variáveis explicaremos, digamos, 90% do preço. A análise de regressão também permite determinar o quanto cada atributo influencia no target, como vemos na figura. Predições de preços podem ser bastante complexas. Por exemplo, preços de passagens aéreas ou quartos de hotel em que um preço para o mesmo quarto ou assento pode mudar várias vezes em 24 horas. Portanto, às vezes é um desafio para os cientistas de dados prever preços devido às variações tão velozes. Manutenção. Nessa figura, vemos a evolução dos sistemas de manutenção ao longo dos últimos anos. Em particular, a manutenção preventiva envolve inspeção e reparos, geralmente programados em períodos fixos, como o tempo médio entre falhas, MTBF, para auxiliar na programação de eventos de manutenção. Hoje, no entanto, as atividades de manutenção podem ser efetivamente minimizadas usando análise preditiva, em que as condições elétricas e mecânicas podem ser monitoradas diretamente usando uma variedade de instrumentos de medição não invasivos, como sensores inteligentes que permitem a monitoração de máquinas via Wi-Fi. Os sensores inteligentes podem monitorar parâmetros tais como a vibração, a condição dos rolamentos, temperaturas, vazões, etc. Em máquinas complexas, como uma turbina de avião, com milhares de peças trabalhando juntas e influenciando o comportamento umas das outras, como podemos encontrar o momento certo em que a manutenção deve ser executada para que os componentes não sejam substituídos prematuramente, mas todo o sistema ainda permanece funcionando de forma confiável? Fornecer uma resposta a esta pergunta é o objetivo da manutenção preditiva, na qual buscamos construir modelos que quantifiquem o risco de falha de uma máquina a qualquer momento e usem essas informações para melhorar o agendamento da manutenção. Existem várias estratégias de modelagem para a manutenção preditiva. Modelos de regressão para prever uma falha, por exemplo, quantos dias gastam antes que o sistema falha. Ou modelos de classificação para prever falhas, por exemplo, uma máquina falhará nos próximos 30 dias? Lembre-se que os modelos de classificação podem lidar com várias classes, por exemplo, classe 0 corresponde a nenhuma falha nos próximos 30 dias, classe 1 para uma falha do tipo 1 nos próximos 30 dias, classe 2 para o tipo de falha 2 nos próximos 30 dias e assim por diante. As duas estratégias anteriores exigem muitos exemplos do comportamento normal, os quais geralmente temos, e exemplos de falhas que são mais raros. Um passo à frente é a manutenção prescritiva, que é uma mudança de paradigma em sistemas de manutenção. A manutenção prescritiva não apenas prevê eventos de falha, mas também recomenda ações a serem tomadas. Resultados potenciais, quando tais ações recomendadas são executadas, são calculados e antecipados. Por exemplo, em uma máquina, se a temperatura de um rolamento aumenta, a manutenção preditiva lhe dirá quando o equipamento é suscetível de falhar, dado o seu perfil de temperatura. Os métodos prescritivos, por outro lado, dizem que a redução da velocidade do equipamento para um determinado valor pode dobrar o tempo de vida do rolamento, enquanto que a manutenção preditiva pode dizer a duração estimada até um evento de falha. A manutenção prescritiva permitirá que você calcule os efeitos de variar as condições de operação até o momento da falha. Today, millions of low-voltage motors power industrial applications worldwide. Yet understanding the health of these motors is often overlooked, with many running until they fail. Conventional condition monitoring can be costly and time-consuming, until now. ABB's condition monitoring solution listens to the heartbeat of the motor. It lets the motor communicate how it feels and offers advice whenever it needs looking after.
The smart sensor is simply attached without wiring to a motor frame and is configured in minutes. Motor operating and health parameters are regularly and accurately monitored. Using the sensor's built-in Bluetooth low energy, data is transmitted via the user's smartphone or an ABB gateway to a secure cloud-based server. Here the data is further analyzed in algorithms designed using ABB's decades of expertise. The results are sent back to the smartphone or dedicated customer portal. With the ABB Smart Sensor, engineers no longer need to manually gather data and generate reports for each motor. Maintenance schedules can be easily planned, thereby avoiding costly downtime. Productivity is increased, motor lifetime is extended, energy is saved, maintenance cost is cut, and unplanned stops are reduced or eliminated. Welcome to the factory of tomorrow, an environment where the motors themselves actually ask to be looked after. A place where maintenance teams are in control of their entire low-voltage motor installed base for the first time. Motors that let you know when it's time for a service. Processamento de linguagem natural. O processamento de linguagem natural ajuda os computadores a entender, interpretar e manipular a linguagem humana. O aprendizado de máquina é usado na análise de texto para identificar partes de fala, entidades, temas, sentimentos e outros aspectos do texto. Vejamos como é feita a extração de significado de um texto. Não é muito diferente do que aprendemos nas aulas de português. Começamos com a análise léxica, que é basicamente o processo de dividir o texto em uma sequência de caracteres, como pontuações e palavras. Em seguida é feita a análise sintática, que é o estudo das regras que regem a construção de frases. Depois vem a análise semântica, que é o estudo do significado. Incide sobre a relação entre palavras, frases, sinais e símbolos. Finalmente, obtemos saídas que podem ser contextos, respostas, sentimentos ou tradução. A seguir, descrevemos as principais aplicações que usam sistemas de machine learning no processamento de linguagem natural. Extração de informação. Você treina a máquina para extrair informações do texto bruto. Por exemplo, identificar todos os nomes de pessoas, cidades, etc. Extração de contexto. Por exemplo, um mecanismo de pesquisa que rastreia e classifica com base na consulta do usuário. Uma forma simples, que nada tem a ver com inteligência artificial, é extrair o contexto, por exemplo, de uma rede social, é a nuvem de palavras, que é uma lista hierarquizada visualmente. Análise de sentimentos. A análise de sentimentos é a prática de aplicar técnicas de processamento de linguagem natural e análise de texto para identificar e extrair informações subjetivas do texto. Estima-se que 80% dos dados na web são não estruturados e não são organizados de maneira pré-definida. A maior parte disso vem de dados de texto, como e-mails, bate-papos, mídias sociais, pesquisas, artigos e documentos. Esses textos geralmente são difíceis, demorados e caros para analisar, entender e classificar. Na análise de sentimentos, informações não estruturadas podem ser automaticamente transformadas em dados estruturados de opiniões sobre produtos, serviços, marcas, política ou qualquer tópico sobre o qual as pessoas possam expressar opiniões. Entretanto, um dos desafios da análise de sentimento é que os humanos não seguem critérios claros para avaliar o sentimento de um segmento de texto. Estima-se que pessoas diferentes
concordem apenas entre 60% e 65% das vezes ao julgar o sentimento em um determinado trecho de texto. Além disso, a complexidade da linguagem humana pode confundir o programa, por exemplo, na frase "grande coisa", sarcasticamente interpretada, esse é um sentimento negativo muito forte. Ou duplas negações, como "odeio dizer que não gostei". Problemas como estes estão longe de serem resolvidos. Na prática, a análise de sentimentos funciona bem em prevenir e gerenciar uma crise de relações com clientes ou seguidores, através do acompanhamento de menções online, em tempo real, e identificando uma potencial crise de relações públicas que pode estar ocorrendo. Descobrir sentimentos sobre seus produtos. Se você perceber um aumento no sentimento negativo, poderá investigá-lo mais e, se necessário, tomar medidas imediatas para desativá-lo. Pesquisar a concorrência. Além de monitorar suas próprias menções online, você também pode acompanhar as menções a seus concorrentes para ver como sua empresa se diferencia. Descobrir influenciadores que estão falando sobre seus negócios é outro benefício importante da análise de sentimentos. Algumas ferramentas atribuem uma pontuação de influenciador a menções online e permitem filtrar as menções pelo destaque do influenciador. O Instagram é a plataforma social mais popular para influenciadores. Reconhecimento de fala. O reconhecimento de fala se destina a transcrever o áudio de uma fala para que um sistema computacional possa compreender a informação que está sendo falada. Não confundir com o reconhecimento de voz, que é um problema distinto no qual o objetivo é identificar de maneira automática o falante em uma conversa. Andrew Ng previu que o reconhecimento de fala de alta precisão vai se tornar a principal maneira com que interagiremos com computadores. A ciência do reconhecimento de fala veio à tona através da IBM, que introduziu sua primeira máquina de reconhecimento de fala em 1962. À medida que a tecnologia evoluiu, o reconhecimento de fala tornou-se cada vez mais incorporado em nossas vidas diárias, com aplicativos orientados por voz, como Alexa da Amazon, Siri da Apple, Cortana da Microsoft ou os muitos recursos responsivos de voz do Google. Hoje podemos falar com nossos telefones, computadores, relógios e até mesmo nossos refrigeradores. Porém, cada novo dispositivo de voz interativa aprofunda nossa dependência da inteligência artificial e do aprendizado de máquina. Ouvir e compreender o que uma pessoa diz é muito mais do que ouvir as palavras que a pessoa fala. Como seres humanos, também lemos os olhos da pessoa, suas expressões faciais, linguagem corporal e os tons e inflexões em sua voz. Outra nuance da fala é a tendência humana de encurtar certas palavras. Por exemplo, está bem torna-se tá. E isso também torna-se um desafio para o aprendizado de máquina no reconhecimento de fala. As máquinas estão aprendendo a ouvir acentos, emoções e inflexões, mas há ainda muito a aprimorar. Com os avanços da inteligência artificial e as enormes quantidades de dados de fala que podem ser facilmente extraídos para fins de treinamento, em breve estaremos conversando com os objetos que nos rodeiam. Tradução. Tradução é uma das mais importantes aplicações do processamento de linguagem natural. A tradução automática é a tarefa de converter automaticamente uma linguagem natural em outra, preservando o significado do texto de entrada e produzindo texto fluente na linguagem de saída. O progresso e o potencial da tradução automática têm sido debatidos desde a década de 1950, sendo que os primeiros sistemas apareceram na década de 1970. Embora vários pesquisadores tenham questionado a possibilidade de obter uma tradução automática de alta qualidade, nas últimas décadas, a globalização tornou uma compreensão básica das línguas faladas
em todo o mundo, uma necessidade. Veja nesse clipe um relógio com tradução automática. Os primeiros sistemas de tradução automática eram baseados em regras, isto é, a máquina armazena o vocabulário completo e a gramática de vários idiomas, e vai seguindo regras para a tradução. Esses sistemas ficavam frequentemente confusos quando solicitados a escolher entre palavras que tinham significados variados na linguagem-alvo. Os sistemas baseados em regras não tinham conhecimento extra-textual. Por exemplo, as palavras banco, casa e para têm que ser interpretadas em seu contexto particular. Numa segunda fase, nos anos 90, desenvolveu-se a tradução automática estatística, que originou o Google Translate. Ela trabalha com a ideia de que se você alimentar dados suficientes na forma de textos paralelos em duas línguas, o sistema será capaz de detectar e recriar os padrões estatísticos entre elas. O Google Translate também tem uma opção de feedback para os usuários sugerirem melhores traduções, pelas quais seu sistema pode aumentar seu glossário de palavras e frases para recorrer mais tarde. Ele é bom na tradução da escrita científica e técnica, mas não na linguagem coloquial ou artística, pois dificilmente consegue traduzir os significados que os humanos associam com a linguagem que está sendo traduzida. Isto é, tem dificuldades na análise semântica. O filósofo Cícero disse que a tradução precisa ser non verbum de verbo sed sensum exprimere de sensu, não palavra por palavra, mas sentido para sentido. E é isso que a atual geração de tradução automática está tentando. A terceira geração de tradução automática usa Deep Learning, treinado com a imensa quantidade de traduções já realizadas por humanos. Os métodos estatísticos de tradução automática sempre funcionaram usando o inglês como a principal fonte. Assim, se você traduz do russo ao alemão, a máquina primeiro traduz o texto ao inglês e então do inglês ao alemão, o que duplica a probabilidade de erro. A tradução neural não precisa disso. Apenas um decodificador é necessário para que ela possa funcionar. Essa foi a primeira vez que a tradução direta entre línguas sem dicionário tornou-se possível. A outra grande inovação é que, ao analisar uma palavra, o modelo leva em conta todas as frases e sequências previamente produzidas com esta palavra. Desde 2016 e 2018, respectivamente, Google e Microsoft suportam o serviço em vários idiomas. Embora não perfeitas, veja a excelente qualidade das traduções neste exemplo. A tradução falada. Os seres humanos continuam sonhando com um dispositivo baseado em voz que poderia ultrapassar as barreiras linguísticas. A busca da remoção de barreiras linguísticas para ajudar as pessoas a se comunicar melhor é realmente algo fantástico. Naturalmente, esses sistemas usam as técnicas de tradução automática já descritas, com a incorporação de dispositivos de áudio. Veja na figura como isso é feito. Após a conversão, o texto é normalizado, removendo palavras como ums e as, gaguejamentos e repetições e ainda adicionando quebras de frases, pontuação adequada e capitalização. Assim, o texto fica mais legível e traduzível. O texto convertido é traduzido usando os processos descritos anteriormente e, finalmente, a síntese de voz cria a saída de áudio. Um avanço em curso na tradução de fala para fala é captar e reproduzir as nuances da fala original, como a entonação. Vejamos como o Google está fazendo isso. Larry me preguntó cómo me sentía y creo que es cuando empecé a llorar.
Larry asked me how I felt, and I think that is when I started to cry. Larry asked me how I felt, and then I think that's when I started crying. Larry asked me how I felt, and I think it's when I started to cry. Os resultados não são perfeitos, mas você pode perceber como o tradutor do Google foi capaz de manter a entonação do orador original. Ele pode fazer isso porque ele converte a entrada de áudio diretamente para a saída de áudio, sem quaisquer etapas intermediárias. Em contraste, como vimos, os sistemas translacionais tradicionais convertem um áudio em texto, traduzem o texto e, em seguida, ressintetizam o áudio perdendo as características da voz original ao longo do caminho. Sistemas de recomendação. Um sistema de recomendação é um tipo de filtro de informações que pode aprender os interesses e hobbies dos usuários de acordo com seu perfil ou comportamento histórico e, em seguida, prever suas classificações ou preferências para um determinado item. Isso muda a maneira como as empresas se comunicam com os usuários e fortalece a interatividade entre eles. As estatísticas mostram que o sistema de recomendação trouxe à Amazon 35% de sua receita e para a Best Buy 27,5%. Até 75% do consumo de vídeo no Netflix é proveniente do sistema de recomendação e 60% das visualizações no YouTube são provenientes do recurso de recomendação. Atualmente, as abordagens para definir o perfil do usuário são baseadas em machine learning, especialmente no aprendizado supervisionado. Esses métodos extraem atributos dos usuários que servem como sua representação. Existem vários tipos de sistemas de recomendação, dos quais destacamos 3. Filtragem colaborativa. Técnicas de filtragem colaborativa exploram a ideia de que existem relações entre os produtos e os interesses das pessoas. Muitos sistemas de recomendação os utilizam para entender essas relações e para dar uma recomendação de um produto. Para isso, filtragem colaborativa baseia esses relacionamentos nas escolhas que um usuário faz ao comprar, assistir ou curtir alguma coisa. Em seguida, faz conexões com outros usuários de perfis semelhantes para produzir uma previsão. A desvantagem dessa abordagem é a necessidade de uma quantidade considerável de feedback dos usuários para começar a gerar recomendações. Filtragem com base em conteúdo. Gera as recomendações com base na similaridade do conteúdo já consumido pelo usuário. Ou seja, utiliza os conteúdos que o usuário já consumiu na plataforma, por exemplo, leu ou comprou, assistiu, ouviu, clicou, etc., para gerar um perfil. Então, o sistema busca conteúdos semelhantes que ainda não foram vistos pelo usuário e os recomenda em seguida. A principal vantagem dessa categoria é não requerer muito feedback do usuário para começar a recomendar algo útil. Sistemas híbridos. Como o próprio nome já diz, os sistemas híbridos combinam as abordagens de filtragem colaborativa e baseada em conteúdo. De forma geral, os resultados são melhores que os dois separadamente. Isso fica evidente quando comparamos os pontos fortes e fracos de cada categoria, como podemos ver no diagrama abaixo. Sistemas de recomendação evoluíram da geração de linhas de itens ou artigos para a construção de páginas dinâmicas que amplificam diferentes intenções, em função do histórico e comportamento do usuário. Por exemplo, a Netflix transformou sua página inicial de linhas semelhantes para uma única página totalmente personalizada, juntamente com uma vinheta explicando cada recomendação. Embora os métodos atuais de criação de um perfil de usuário
tenham alcançado bons resultados e sejam amplamente aplicados ao sistema de recomendação, há ainda vários desafios a serem enfrentados. Primeiro, a maioria dos métodos existentes é baseada em atributos em que o comportamento do usuário é considerado imutável, ou seja, eles não capturam os padrões comportamentais dos usuários que evoluem constantemente. Segundo, os métodos existentes para a criação de perfil do usuário geralmente são baseados em dados homogêneos de uma fonte, que não são ricos o suficiente para uma representação efetiva dos usuários. Na prática, seria necessário buscar informações em várias fontes diferentes. Reconhecimento de imagens. Ao longo das décadas, houve poucos desenvolvimentos tão surpreendentes em machine learning quanto o rápido progresso no reconhecimento de imagens. Nos últimos anos, o desempenho de detecção de objetos subiu de aproximadamente 30% em média de acertos para mais de 90%. A força motriz por trás dos recentes avanços no reconhecimento de imagens é o Deep Learning, cujo sucesso é impulsionado pela disponibilidade de conjuntos de dados em larga escala, o desenvolvimento de modelos poderosos e a potência dos recursos computacionais. Para uma variedade de tarefas de reconhecimento de imagem, Deep Learning supera de longe os métodos anteriores. Por exemplo, em radiologia, o reconhecimento de tumores por machine learning superou experts humanos. O projeto ImageNet é um concurso de reconhecimento de imagens em que um grande banco de dados visual com mais de 14 milhões de imagens foram anotadas manualmente para indicar quais objetos são retratados em mais de 20 mil categorias, com uma categoria típica como balão ou morango, por exemplo, composta por várias centenas de imagens. Em 30 de setembro de 2012, uma rede neural convolucional chamada AlexNet alcançou um erro de 15,3%. Em 2015, o AlexNet foi superado por outra CNN com mais de 100 camadas, que venceu o concurso ImageNet 2015. Desde 2012, as redes neurais convolucionais tornaram-se o padrão ouro para a classificação de imagem. Na verdade, desde então, elas melhoraram a ponto de superar os humanos no desafio ImageNet. Em 2017, 29 das 38 equipes concorrentes conseguiram mais de 95% de acertos. No entanto, apesar do grande sucesso do Deep Learning em reconhecimentos de imagens até o momento, existem inúmeros desafios que ainda precisam ser superados antes que possam ser empregados para uso mais amplo. Um destes desafios é o entendimento abrangente da cena. Vejamos como isso é feito atualmente. Nessa imagem, vemos múltiplos objetos sobrepostos, e diferentes origens, e não queremos apenas classificar esses diferentes objetos, mas também identificar seus limites, diferenças e relações uns com os outros. Além de reconhecer e localizar objetos em uma cena, os seres humanos também inferem relações entre objetos, hierarquias de objetos da parte para o todo, atributos de objetos e layouts das cenas em 3D. O reconhecimento de imagens tem diversas etapas. Por exemplo, inicialmente temos a imagem que queremos decifrar. Primeiro detetamos os objetos. O algoritmo deteta todos os 3 gatos, classificando-os corretamente com uma certa probabilidade de acerto, e em seguida identifica onde esses gatos estão localizados. A próxima etapa é a segmentação de instâncias, que eleva a detecção de objetos um passo adiante. Ao invés de simplesmente pedir ao nosso algoritmo para desenhar uma caixa em torno de nossas instâncias, agora queremos que ele identifique quais pixels pertencem a essa instância também. Agora fazemos a segmentação semântica,
que, ao contrário da segmentação de instâncias, não se importa com as instâncias individuais dentro da imagem, apenas a qual classe elas pertencem. Uma segmentação semântica da nossa imagem seria algo parecido com isto. Finalmente, na tarefa de segmentação panóptica, precisamos classificar todos os pixels da imagem como pertencentes a uma classe, e também identificar a qual instância dessa classe eles pertencem. A aquisição de um entendimento mais amplo das cenas facilitaria aplicativos como a interação robótica, que geralmente requer conhecimento além da identidade e localização do objeto. Entretanto, essas tarefas, que não apenas envolvem a percepção da cena, mas também requerem uma compreensão cognitiva do mundo físico, ainda têm um longo caminho a percorrer. Chatbots. Uma pesquisa recente do Business Insider prevê que, até 2020, 80% das empresas usarão chatbots. Em particular, os bancos podem automatizar até 90% de sua interação com os clientes usando chatbots. Além disso, 40% das grandes empresas que empregam mais de 500 pessoas planejam implementar chatbots baseados em machine learning em dispositivos móveis corporativos em 2019. Mas a maioria dos chatbots que eu conheço não me parecem muito espertos. Para verificar se um chatbot é inteligente ou não, uma das maneiras é o teste de Turing. Desenvolvido por um dos pais da computação, Alan Turing, em 1950, é um teste de capacidade de uma máquina para expor o comportamento inteligente indistinguível de um ser humano. Turing propôs que um avaliador humano julgaria conversas entre um ser humano e uma máquina projetada para gerar respostas semelhantes a humanos. O avaliador estaria ciente de que um dos dois parceiros na conversação é uma máquina e os participantes seriam separados um do outro. Temos então um avaliador humano C que faz perguntas. Um computador A e um outro humano B respondem sem que o humano C saiba quem está respondendo. As interações seriam limitadas a um canal somente de texto, como um teclado e tela de computador. Se o humano C não puder distinguir a máquina A do ser humano B, então a máquina passou no teste. O teste não verifica a capacidade de dar respostas corretas às perguntas, apenas o quão intimamente as respostas se assemelham àquelas que um ser humano daria. Agora pergunto, você conhece algum chatbot que passaria nesse teste? Devemos também diferenciar os chatbots que usam regras e os que usam machine learning. Em uma abordagem baseada em regras, um chatbot responde a perguntas com base em algumas regras programadas. A criação destes chatbots é relativamente simples, mas o chatbot não é eficiente em responder a perguntas cujo padrão não coincide com as regras em que é treinado. Com machine learning, o chatbot usa uma base de conhecimento e métodos de processamento de linguagem natural para responder e requer um esforço muito maior para ser implementado. Mas, independentemente de sua eficiência, quais são os benefícios de conversar com chatbots em comparação com os canais de comunicação mais tradicionais? Aqui estão 3 respostas para esta pergunta. Em primeiro lugar, é disparado porque é mais rápido que outros meios de comunicação. Não há dúvida de que a principal razão pela qual os chatbots estão se tornando mais populares é que a comunicação com uma pessoa real geralmente leva muito tempo quando um cliente liga para a empresa. O tempo médio de espera ao ligar é de cerca de 11 minutos. Em segundo lugar, as mensagens são de maior qualidade do que pelos meios tradicionais, como consultar perguntas frequentes ou perguntar por e-mail. Terceiro, as respostas são mais honestas, quer dizer, os chatbots não enrolam os clientes. Mas qual é o nível de satisfação dos usuários com os chatbots? Naturalmente, os consumidores esperam, com base na experiência fornecida por gigantes como Amazon e Google, que todas as suas necessidades sejam atendidas em um instante. Entretanto,
46% dos usuários da internet nos Estados Unidos preferem receber suporte online de uma pessoa viva, mesmo que o chatbot possa economizar muito tempo. Também, mais da metade dos entrevistados acreditam que os chatbots não foram tão eficazes quanto o esperado. Surpreendentemente, no comércio varejista, a maioria dos consumidores gosta de ser autossuficiente na tomada de decisões e não precisa necessariamente entrar em contato com chatbots ou gerentes de atendimento ao cliente. Os principais problemas encontrados se referem a muitas perguntas desnecessárias, redirecionamento a FAQs e más sugestões e solicitações não compreendidas pelo chatbot. Então, mesmo em 2019, a tecnologia chatbot ainda está longe de ser perfeita. Porém, diante de um ambiente de negócios rápido e imprevisível, as empresas terão que repensar fundamentalmente como interagem com os clientes, especialmente com aqueles que são leais à ideia de chatbots. O desenvolvimento de interfaces interativas é um paradigma completamente novo, muito diferente do desenvolvimento de interfaces da web ou de aplicativos. Interfaces conversacionais mais sofisticadas se tornarão padrão no desenvolvimento de aplicativos e sites de consumidores, especialmente no setor de serviços. A necessidade de analisar o texto, a fala e as expressões faciais do cliente terão que ser enfrentadas. Os chatbots irão adquirir personalidades virtuais que permitirão levar em consideração a influência dos sentimentos, bem como as características e preferências das pessoas que se comunicam com eles. O que isso significa para os negócios? As empresas começarão a projetar cuidadosamente as identidades dos chatbots corporativos para torná-los mais agradáveis e naturais. Veremos chatbots com diferentes estilos e personalidades, prontos para corresponder a diferentes segmentos de mercado. Educação. Uma das inovações mais promissoras é a ideia de um tutor ou assistente pessoal de inteligência artificial para cada aluno individual. Como um único professor só pode trabalhar com cada aluno de uma vez, os tutores de inteligência artificial permitiriam que os alunos recebessem ajuda extra e individual. Não teremos mais que forçar os alunos a aprender exatamente o mesmo material, exatamente no mesmo ritmo. Os alunos orientam seu próprio aprendizado, em seu próprio ritmo e, em alguns casos, tomando suas próprias decisões sobre o que aprender. O aprendizado de máquina na forma de aprendizagem adaptativa pode ser usada para ajudar alunos em dificuldades ou desafiar os talentosos. O sistema analisa o desempenho de um aluno em tempo real e modifica os métodos de ensino e o currículo com base no seu desempenho. Embora existam muitos benefícios para o uso de inteligência artificial, nós nos comunicamos em um mundo subjetivo. O objetivo da linguagem é passar informações de um ser humano para outro. A inteligência artificial ainda não está avançada o suficiente para responder a perguntas complicadas ou colocar as respostas em um contexto. Robôs inteligentes. A maioria dos robôs trabalha de acordo com um programa ou são controlados remotamente por um operador humano. Agora há uma nova geração de robôs aparecendo, descritos como inteligentes. Robôs inteligentes têm uma gama de sensores anexados a eles, bem como seus próprios poderosos processadores on-board, além de grande quantidade de memória. Tudo isso lhes permite reproduzir as capacidades dos sentidos humanos. Assim como nós, os robôs inteligentes coletam informações sobre seu ambiente que lhes permite tomar decisões por si mesmos. Veja um robô inteligente à venda pela empresa Boston Dynamics.
robô ágil que sobe escadas e atravessa terrenos acidentados com facilidades sem precedentes, sendo pequeno o suficiente para usar dentro de casa. Construído para ser uma plataforma robusta e personalizável, o Spot autonomamente realiza suas necessidades de sensoriamento industrial e operação remota. Naturalmente, os robôs podem trabalhar durante todo o dia sem serem afetados pelo frio ou calor, não precisam de lanches nem paradas para descanso e não reclamam. Veículos autônomos. Até recentemente, a condução autônoma foi limitada a ambientes altamente controlados, tais como dentro de fábricas. Era inconcebível colocar um veículo autônomo na rua porque o número de cenários possíveis em um ambiente tão descontrolado exigiria um número quase infinito de instruções, if then else. Um veículo autônomo é um veículo que é capaz de detectar seu ambiente e se mover com segurança com pouca ou nenhuma ação humana. Eles combinam uma variedade de sensores para perceber seus arredores, como radar, sonar, GPS, odometria, em que sistemas de controle avançados interpretam essas informações sensoriais para identificar caminhos de navegação adequados, bem como obstáculos e sinalização relevante. Caminhões de longa distância são vistos como estando na vanguarda da adoção e implementação dessa tecnologia. Os veículos autônomos são classificados em 6 níveis. Começando no nível 0, quando um condutor humano dirige em tempo integral, mesmo quando reforçado por sistemas de advertência ou de intervenção, até o nível 5, quando a condução é totalmente feita pelo sistema. Veículos autônomos requerem alguma forma de reconhecimento de imagens para fins de reconhecimento de objetos e estão sendo desenvolvidos com Deep Learning com muitas camadas e que dependem de uma extensa quantidade de dados extraídos de cenários de condução da vida real, permitindo que a rede neural aprenda como executar o melhor curso de ação. Nos Estados Unidos, o teste de veículos com diferentes graus de automatização pode ser realizado fisicamente num ambiente fechado ou em vias públicas, sob licença, ou usando simulações de computador. Quando conduzido em estradas públicas, os veículos automatizados exigem que uma pessoa monitore sua operação e assuma quando necessário. Por exemplo, o Estado de Nova York exige que o veículo possa ser corrigido em todos os momentos por um operador licenciado. Alguns estudos prevêem que somente em 2040, aproximadamente, a metade dos veículos vendidos serão autônomos no nível 5. O estado da arte dessa tecnologia pode ser visto no vídeo a seguir. Take me to Starbucks in San Mateo. I wanna live like it's Mardi Gras with a phone car and an entourage. And don't need the R&R to regular life. I say I was. Hey, living life in the fast lane. May your pain only be champagne. So please come join me. One thing, good vibes only. I just cash my check. I ain't paying rent. I just quit my job. Go to mall, get lost. Don't care who you are. Don't care where you from. We all got one thing in common. We just wanna have fun. Hey.
one thing, good vibes only. I just cash my check, I ain't paying rent. I just quit my job, go to mall, get lost. Don't care who you are, don't care where you're from. We all got one thing in common, we just wanna have fun. Hey, what you wanna do? Think about to do it. Think about to do it. Do something crazy. Disengage autopilot. Switch up the style. Do something crazy. Do something wild. Parte 4. Impactos e riscos para a sociedade. Já falamos dos principais benefícios que Machine Learning está trazendo e poderá trazer nos próximos anos. Mas existem riscos de que, com toda a tecnologia, Machine Learning seja usada também para ameaçar o homem, a sociedade e a natureza. Desemprego. Andrew Ng, um dos mais proeminentes figuras em Machine Learning, afirma que das coisas que me preocupam com a inteligência artificial, a mudança no perfil dos empregos é a principal. Precisamos garantir que a riqueza que criamos seja distribuída de forma justa e equitativa. Devemos pensar qual é a sociedade que estamos construindo e certificarmos-nos de que será justa, transparente e equitativa. Não há dúvida que algumas profissões serão substituídas por Machine Learning. Por exemplo, bots inteligentes estão se tornando melhores e melhores em modelar conversas e relacionamentos humanos, porque os seres humanos são limitados na atenção e cortesia que podem oferecer para outra pessoa, mas os bots podem canalizar recursos virtualmente ilimitados para construir relacionamentos. As pesquisas mostram que uma parte das profissões existentes desaparecerá em algumas décadas. Veja algumas: telemarketing, contadores, recepcionistas, carteiros, revisores, vendedores. No que se refere ao desemprego, existem hoje duas visões que se opõem. A primeira nos diz que não haverá desemprego em massa. Ela afirma que a história tem demonstrado que quando o progresso tecnológico acelera, assim também ocorre com o crescimento dos padrões de vida e o emprego. Sabemos que novas tecnologias reduzem o emprego em áreas específicas e a curto prazo, mas é óbvio que a informática, por exemplo, não causou desemprego em massa. Segundo essa visão, aqueles que preveem o desemprego em massa veem apenas os empregos pré-existentes perdidos. Eles não têm a imaginação ou conhecimento da história e da economia para ver que a tecnologia cria novos empregos. Machine Learning não vai levar ao desemprego em massa, mas vai abalar as fundações de muitas empresas que dependem de tecnologias ultrapassadas que irão resultar em sua extinção. Já na segunda visão, defendida principalmente pelo historiador Yuval Harari, de fato, algumas profissões são suscetíveis de aparecer, designers do mundo virtual, por exemplo. Mas tais profissões provavelmente exigirão mais criatividade e flexibilidade, e não está claro se os motoristas de táxis desempregados de 40 anos de idade ou agentes de seguros serão capazes de se reinventar como designers do mundo virtual. E mesmo que o ex-agente de seguros de alguma forma faça a transição para um designer do mundo virtual, o ritmo de progresso é tal que dentro de outra década ele poderia ter que se reinventar novamente. O problema crucial não é criar novos empregos. O problema crucial é criar novos trabalhos que os humanos executam melhor do que os algoritmos. Consequentemente, por volta de 2050, uma classe nova de pessoas pode emergir, a classe inútil. Pessoas que não estão apenas desempregadas, mas não são empregáveis. Então, como essa classe de pessoas seria sustentada e o que ela fará o dia todo?
talvez fiquem jogando videogames em um mundo de realidade virtual. Bem, eu tenho certeza de que, à medida que a inteligência artificial progride, ela assumirá grandes setores da força de trabalho. Se essa força de trabalho poderá ser efetivamente aproveitada, não estou tão certo. Profissionais liberais. Medicina. Como vimos, a crescente disponibilidade de dados de saúde e o rápido desenvolvimento de métodos analíticos de Big Data tornaram possível as recentes aplicações bem-sucedidas da inteligência artificial na área de saúde. Usando aplicativos como o Watson da IBM, por exemplo, o médico de sua família poderá lhe dizer que você enfrenta altos riscos de diabetes, mas não precisa se preocupar muito com ataques cardíacos. Ele poderá determinar que uma medicação popular que ajuda 90% das pessoas é inútil para você, e você deve tomar outra pílula que seria fatal para muitas pessoas, mas perfeita para você. É quase consenso entre os especialistas que a inteligência artificial não tomará o trabalho dos médicos e não monopolizará a medicina. Pelo contrário, como a inteligência artificial ajudará a automatizar tarefas administrativas e assumir tarefas monótonas do dia a dia, ela liberará tempo para que os profissionais médicos finalmente cumpram sua missão: ajudar as pessoas em suas jornadas para uma boa saúde. Na figura vemos que uma tomada de decisão começa e termina nas mãos de um médico. Direito. Deep Learning tem a capacidade de analisar os dados para ajudar a fazer previsões sobre resultados de processos judiciais melhor do que os seres humanos. Os clientes frequentemente pedem para seu advogado prever o futuro com perguntas como: qual a probabilidade de ganhar ou devo negociar? Com o uso de Deep Learning, que tem acesso a anos de dados experimentais quase instantaneamente, os advogados são capazes de responder melhor tais perguntas. O trabalho do advogado será concentrado em decidir ações com base nos dados levantados pelo algoritmo de forma praticamente instantânea, como vemos na sequência da figura, e a ele caberá avaliar as respostas que recebeu do sistema de Machine Learning. Recrutamento. A inteligência artificial está entrando forte nos processos de recrutamento. De acordo com os dados da área, 96% dos profissionais sêniores de RH acreditam que a inteligência artificial tem o potencial de aumentar muito a aquisição e retenção de talentos. Em média, os recrutadores gastam 14 horas por semana para concluir tarefas manuais. Ao usar software de agendamento e verificadores de currículo automatizados, os recrutadores podem gastar tempo em prioridades, como a construção de relacionamentos genuínos com candidatos potenciais. Chatbots podem dar aos candidatos respostas a perguntas específicas relacionadas à contratação 24 horas por dia, 7 dias por semana, em vez de esperar que os recrutadores respondam às consultas por e-mail. De novo, como vemos na figura, o processo de recrutamento usando Machine Learning começa e termina com o recrutador. Desigualdade. Como vimos, de uma forma ou de outra, Machine Learning terá grande impacto no emprego, reduzindo a força de trabalho ou deslocando os empregos existentes para novas modalidades. Um outro aspecto dessa questão tem a ver com a forma como a automação impactará a desigualdade entre as pessoas. A inteligência artificial e o aumento da automação vão dizimar os empregos da classe média, piorar a desigualdade e arriscar uma revolta política significativa, Stephen Hawking avisou em 2016. Os economistas Anton Korinek e José Stiglitz, da Columbia University, afirmam que, nos Estados Unidos, por exemplo, os períodos de vida esperados dos pobres e dos ricos divergiram significativamente nas últimas décadas, em parte devido ao acesso desigual aos cuidados de saúde e às novas tecnologias cada vez mais dispendiosas que só estão disponíveis para aqueles que podem pagar. Por exemplo,
Os gastos de saúde vêm aumentando bem mais rapidamente que o aumento da renda nos Estados Unidos. Uma explicação para o aumento da desigualdade dada por Yuval Harari é que enquanto no século XX uma elite relativamente pequena explorou as massas de trabalhadores, embora exploradas, ainda eram muito importantes. Elas se sindicalizaram, entraram em greve e até organizaram revoluções. Como já vimos, segundo Harari, no século XXI, devido à automação, grande parte das pessoas serão irrelevantes. Elas não serão exploradas, elas são apenas irrelevantes, e é muito mais difícil lutar contra a irrelevância do que lutar contra a exploração. Usando o machine learning, uma empresa pode reduzir drasticamente a dependência na força de trabalho humana. E isso significa que as receitas vão para menos pessoas, os proprietários e os acionistas das empresas. Já estamos vendo um fosso crescente de riqueza em que os fundadores das empresas levam para casa uma grande parte do valor econômico que criam. Por exemplo, em 2014, aproximadamente as mesmas receitas foram geradas pelas 3 maiores empresas em Detroit e as 3 maiores empresas do Vale do Silício. Apenas que no Vale do Silício havia 10 vezes menos empregados. Se estamos realmente imaginando uma sociedade pós-trabalho, como estruturar uma economia justa? Ética. Em 2009, acadêmicos e especialistas técnicos participaram de uma conferência para discutir o impacto potencial de robôs e computadores e a possibilidade hipotética de que eles poderiam se tornar autossuficientes e capazes de tomar suas próprias decisões. Eles observaram que algumas máquinas adquiriam várias formas de semi-autonomia, incluindo serem capazes de encontrar fontes de energia por conta própria e de escolher de forma independente alvos para atacar com armas. Ressaltaram, porém, que a autoconsciência como descrita na ficção científica é improvável, mas que haviam outros perigos potenciais e armadilhas. Alguns especialistas e acadêmicos questionaram o uso de robôs para o combate militar, especialmente quando esses robôs recebem algum grau de funções autônomas. Para exemplificar esse dilema, imagine este cenário. Os freios de um carro autoconduzido falham quando ele está prestes a alcançar uma faixa de pedestres. Um sem-teto e um criminoso estão cruzando na frente do carro. 2 gatos estão na pista oposta. Deve o carro avançar sobre os gatos ou nas 2 pessoas? Esse é um dilema ético relativamente simples, e as pessoas preferem esmagadoramente salvar vidas humanas do que de animais. Mas e se a escolha for entre 2 pessoas idosas e uma mulher grávida? Uma pessoa atlética ou alguém que é obeso? O estudo publicado pela Nature identificou algumas preferências que eram muito fortes. As pessoas optam por salvar pessoas sobre animais de estimação, poupar muitos sobre poucos e salvar as crianças e mulheres grávidas sobre pessoas idosas. Mas também encontrou outras preferências para poupar mulheres sobre homens, atletas sobre pessoas obesas e pessoas de status superior como executivos, em vez de pessoas sem teto ou criminosos. Como então deveria ser programado o carro autônomo nestas situações? A grande preocupação que eu tenho é que as pessoas lendo isso vão pensar que esse estudo está nos dizendo como implementar um processo de decisão para um carro autônomo, disse Benjamin Coopers, da Universidade de Michigan. A questão não é realmente sobre dizer se eu estou enfrentando esse dilema, quem eu vou matar, e sim se podemos imaginar uma situação em que esse dilema poderia ocorrer. Que decisão prévia devo ter feito para evitar isso? Desinformação. Criar fake news é fácil, mas agora temos o deepfake, que é uma tecnologia que usa inteligência artificial para criar vídeos falsos, mas realistas. Por exemplo, de pessoas falando coisas surpreendentes. Veja neste vídeo o Obama falando coisas inconcebíveis. Ele chama o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de um completo M.
We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. And stay woke, bitches. Um algoritmo de Deep Learning é treinado com milhares de fotos e vídeos das pessoas envolvidas, de forma que o sistema aprende as expressões características de um determinado rosto, como ele se mexe, como ele reage à luz e sombras e etc. Esse treino é feito com o rosto do vídeo original e com o novo rosto, até que o programa seja capaz de encontrar um ponto comum entre as duas faces e costurar uma sobre a outra. Não dá para explicar aqui como isso é feito, mas basicamente significa gerar uma face para o sujeito B com a mesma expressão e orientação do sujeito A, como no vídeo em que à esquerda as expressões faciais da artista Anisa Sanusi são extraídas de um vídeo e à direita uma rede Deep Learning treinada está reconstruindo a face do designer de jogos Henny Hoffman para corresponder à expressão de Anisa. Deve ser óbvio neste ponto que a tecnologia por trás do deepfake não se restringe às faces. Efeito de vingança. Um fator bastante polêmico e que não tem a ver somente com machine learning é o chamado efeito de vingança. O efeito de vingança, revenge effect, é quando a tecnologia tem um efeito oposto do propósito para o qual foi desenvolvida. Essa ideia se baseia no fato de que muitas vezes é difícil prever todos os efeitos da introdução de novas tecnologias, ou tecnologias existentes em novas situações. Existem casos históricos e contemporâneos de consequências não intencionais. Por exemplo, apesar das alegações de uma vida melhor através das tecnologias mais avançadas, estamos, às vezes, mais descontentes do que quando não as possuíamos. Para mim, o efeito mais visível é o quanto as novas tecnologias de comunicação reduziram o diálogo socialmente valioso e a empatia entre as pessoas. É verdade que os robôs inteligentes podem reconhecer emoções de expressões faciais, palavras e gestos corporais e ajustar o seu comportamento em resposta. Mas eles estão longe de conseguir julgar o que outra pessoa pode estar pensando ou para ver as coisas do ponto de vista desta pessoa, assim como reconhecer e partilhar a sua experiência emocional. Já existem evidências de que houve uma diminuição na empatia na última década, e alguns estudos mostram que a empatia é afetada negativamente pelo uso da tecnologia, especialmente o uso das mídias sociais, principalmente porque a tecnologia tende a diminuir a interação face a face. Por exemplo, quando as pessoas veem algo desagradável nas mídias sociais, elas vão rotulando a pessoa que elas provavelmente não conhecem como nazista, racista, sexista ou intolerante. Privacidade. Seremos capazes de nos defender da exploração por aqueles que usam inteligência artificial com segundas intenções? Inteligência artificial pode ser usada em prol ou contra nós por pessoas, corporações e agências governamentais. Hackear um ser humano é entender o que está acontecendo dentro de você no nível do corpo, do cérebro e da mente, e com isso é possível manipular, controlar e até mesmo substituir seus desejos. O CEO da Apple, Tim Cook,
nos avisa que avançar a inteligência artificial coletando enormes perfis pessoais é preguiça, não eficiência. Para que a inteligência artificial seja verdadeiramente inteligente, ela deve respeitar os valores humanos, incluindo a privacidade. Se errarmos, os perigos são profundos. Não é apenas uma possibilidade, é uma responsabilidade. Na busca da inteligência artificial, não devemos sacrificar a humanidade, a criatividade e a engenhosidade que definem a inteligência humana. O Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, a legislação de privacidade abrangente que entrou em vigor em 2018, foi o primeiro esforço em larga escala para oferecer aos consumidores maiores proteções legais. Entretanto, tais proteções encontram uma situação mais e mais complexa. Com todas as maravilhas proporcionadas pela inteligência artificial, a necessidade de dados é maior do que nunca, principalmente dos consumidores. Como equilibrar a necessidade voraz de dados, usada para melhorar a vida das pessoas, com as proteções que os consumidores estão exigindo? As estruturas jurídicas podem ajudar a gerir o conflito inerente entre a inteligência artificial e a privacidade? E o que é privacidade em 2019, afinal? Preconceito. Embora a inteligência artificial tenha capacidade de processamento muito além da humana, nem sempre se pode confiar que ela é justa e neutra. Não devemos esquecer que os sistemas de inteligência artificial são criados por seres humanos, que podem ser tendenciosos e preconceituosos. Por exemplo, em sistemas de justiça criminal. Nessa situação, se alimentarmos desproporcionalmente os dados sobre crimes cometidos por negros em um modelo de predição de crime, então é claro que a previsão do nosso modelo será tendenciosa contra as comunidades negras, porque esta é uma amostra distorcida. Se os grupos minoritários são subrepresentados em nossas amostras de dados, por exemplo, mulheres ou transexuais, então, novamente, podemos esperar que nosso modelo terá um viés. Um exemplo bem claro em nossos dias está embutido em nossos cliques diários. Se você é de esquerda, a tendência é que seus amigos na web também sejam e que as notícias que você recebe tendem a privilegiar a esquerda, e vice-versa. Isto faz com que você acabe meio que encurralado em um nicho onde somente as notícias que de alguma forma estejam de acordo com sua maneira de pensar sejam recebidas. Um caso seminal ocorreu nos Estados Unidos quando a ProPublica, uma organização sem fins lucrativos americana, analisou criticamente o software de inteligência artificial conhecido como Compass. Compass tem sido usado para prever quais criminosos são mais propensos à reincidência. O software estima a probabilidade de um réu reincidir com base em suas respostas a 137 perguntas de pesquisas do tipo mostrado na figura. Descobriu-se que o algoritmo Compass foi capaz de prever a tendência de um criminoso condenado à reincidência. No entanto, quando o algoritmo estava errado em sua previsão, os resultados foram exibidos de forma diferente para infratores negros e brancos. Verificou-se que os algoritmos desenvolviam resultados tendenciosos em como ele analisa os infratores negros. Erros catastróficos. À medida que a tecnologia de inteligência artificial avança, seu potencial para criar situações perigosas está se tornando mais aparente. Imagine um sistema de inteligência artificial que é treinado para erradicar o câncer no mundo. Depois de muitos exemplos e muito processamento, ele apresenta uma fórmula que de fato traz o fim do câncer, matando todos no planeta. O computador teria alcançado seu objetivo de erradicar o câncer, de forma muito eficiente, mas não da maneira como os humanos o pretendiam. De fato, quando Watson da IBM foi encarregado de ajudar os médicos a diagnosticar pacientes com câncer, ele deu inúmeras recomendações de tratamentos inseguros e incorretos. Um dono de um Tesla Modelo 3 na Califórnia morreu ao usar o recurso de piloto automático. E no Arizona, um veículo Uber autônomo atropelou e matou um pedestre, embora houvesse um motorista ao volante. Porém, poucas aplicações de inteligência artificial são tão potencialmente perigosas
como sistemas de armas autônomas. Em todo o mundo, a indústria de armas está explorando a utilização da inteligência artificial e alguns especialistas estão profundamente preocupados com a perspectiva de perder o controle sobre um armamento devastador. O uso da inteligência artificial parece ter se tornado um fator altamente desestabilizador. Ela traz desafios de segurança complexos para não apenas os tomadores de decisão de cada nação, mas também para o futuro da humanidade. Além disso, como nos manteremos no controle de um sistema inteligente, complexo, se às vezes nem conseguimos saber por que ele está apresentando certos resultados, como é o caso de Deep Learning? Autonomous weapons have been described as the third revolution in warfare, after gunpowder and nuclear bombs. They could mount rapid, devastating attacks on a huge scale. Thousands of experts, including Elon Musk and Stephen Hawking, have signed an open letter calling for a ban on the weapons. They say drones that can autonomously find and eliminate people meeting certain criteria are feasible within years, not decades. But calls for a ban have been rejected by the world's 10 largest military powers. And Musk has warned that international competition for AI superiority is the most likely cause of World War III. So, do we have a recipe for disaster? Let's start with the current situation. During Obama's presidency, the number of American troops in war zones dropped by around 90%, but there were 10 times more drone strikes. Russia has multiple unmanned drone tanks in development and completely autonomous armed vehicles guarding missile bases. America plans to enable its Abrams tanks to control robotic wingman vehicles to attack the enemy while protecting the manned tank. It is also considering a remote-controlled version of the high-speed Ripsaw vehicle. Air power is already used with relative impunity, and soon the fighters will use AI to control drone wingmen, able to carry weapons, test air defenses, and keep human pilots even further from danger. Around the world, anti-ballistic missile defenses and drones are diminishing nuclear deterrence. This is the US Navy's new unmanned ship, designed to hunt submarines and launch surface weapons. It will cost around $20,000 per day to operate, compared to $700,000 per day for a manned destroyer. In a simulation test with the Air Force Research Lab, AI drones repeatedly defeated a human pilot. Former Air Force battle manager Gene Lee tried and failed to hit the drones and was destroyed by them every time. He said they seemed to be aware of his intentions and reacted instantly to his movements and attacks. Autonomous weapons would be cheap to mass produce and may become available to terrorists and dictators on the black market. A recent report by the US Defense Science Board called for immediate action to accelerate military AI development and understand the capabilities of other powers. It also noted that commercial drones are rapidly improving and private AI firms are well ahead of the military. Some argue AI will reduce accidental casualties by making fewer mistakes. If a soldier believes someone is a threat, their life depends on making a quick decision. A robot, on the other hand, could react a fraction of a second before it's fired on, or even wait until it's attacked. But the weapons could also be extremely effective at assassinations, subduing populations, and selectively killing particular ethnic groups. The second revolution in warfare brought the world close to World War III with the Cuban Missile Crisis. The third revolution may be even more volatile.